Hoje vamos falar de layout responsivo e vou mostrar para vocês dentro do Figma como a gente constrói e armazena esses dados de grid. Eu vou deixar esse material disponível no link abaixo aí na descrição do vídeo, mas é um material oficial do Google, tanto esse quanto o material M3, que é o mais atual também. Eu vou deixar os dois disponíveis no Google para que vocês deem uma olhada, tá bom? Normalmente, dentro de coluna, dentro de layouts e grids, tem espaçamento, tem coluna, tem os gutters, tem as margens. Os gutters são as calhas. Cada layout tem um espaçamento diferente. Para mobile, geralmente a gente utiliza um grid de 4 colunas. Para um tablet ou aqueles celulares flips, né? Esses novos celulares que estão chegando flips, a gente está utilizando um layout expandível de 8 colunas. Geralmente utilizamos múltiplos de 4 ou múltiplos de 8 quando começamos a trabalhar com grid. Os gutters são as calhas, os espaços entre essas colunas. Esses espaços no mobile, geralmente começamos com 16 pixels. E aí a gente vai apenas somando 8 pixels para cada um dos layouts responsíveis. Então, saiu do mobile e foi para um tablet, foi para um celular flip, por exemplo, vai de 16 para 24. Mesma coisa acontece para o desktop. Então a gente acrescenta 8 pixels, 8 dps, na nossa responsividade. Nas margens, são os espaçamentos que a gente vai ter que dar para começar a disponibilizar os nossos conteúdos. Essas margens elas são muito importantes não só para respirar o conteúdo, como também para dar o espaçamento quando a gente trabalha com responsividade. Geralmente, no mobile, deixamos 16 pixels de margem e vamos, da mesma forma das calhas, vamos aumentando também. Vamos para o Figma e deixa eu mostrar um pouquinho sobre isso com vocês. Depois dê uma olhada na documentação do Google, porque tem mais observações quando vocês vão colocar cards, quando vocês vão colocar elementos grids, para vocês terem uma orientação melhor. Aqui dentro do Figma, a primeira coisa que eu quero dar de ideia, de dica para vocês é o Nudge. Ele vai facilitar muito o serviço de vocês e todo o trabalho de vocês dentro do canvas de criação do Figma. Vamos aqui ao menu do Figma, vamos em Preference. E lá embaixo nós temos a opção Nudge Amount. Clica nele e aqui esse Nudge ele diz pra gente o empurrão, né? O push que a gente vai ter vinculado ao Shift do teclado. Então deixa eu demonstrar isso para vocês. Vou criar um retângulo aqui e vou duplicar no Alt, ó, clicando, segurando e arrastando, e vou deixar lado a lado. Que se eu dou a setinha pro lado com o meu retângulo selecionado, a seta do lado do teclado, né? A setinha da direita, ele dá 1 pixel de distância, tá vendo? Cada quadradinho desse, cada coluna de quadradinho desse é 1 pixel. Então se eu dou pro lado de novo, tecla direita, tecla direita, tecla direita, nós temos 1 pixel por vez. E o Nudge, ele é o espaçamento vinculado com o Shift. Então se eu seguro o Shift e dou uma tecla pro lado, ele vai pular exatamente 10 pixels. Vamos fazer essa configuração de acordo com os múltiplos que a gente vai trabalhar. Múltiplos de 4 e múltiplos de 8, correto? Então vamos lá. Preference, Nudge Amount e 8. Vou dar um Enter. E agora quando eu segurar a tecla Shift e apertar para a tecla da direita, nós temos 8 espaçamentos corretos para a gente utilizar. Isso é bom por quê? Porque quando a gente estiver lá na frente falando sobre tipografia, falando sobre espaçamentos de elementos, também vai ter esse nudge na tipografia, também nos elementos visuais. Se eu criar um texto aqui, deixa eu só trocar a coloração desse texto aqui. Veja que nós temos esse texto visível, né, pra gente. Porém, quando utilizarmos aqui dentro do tamanho da nossa fonte, nós temos não só a lista, onde podemos clicar, como podemos aumentar tecla para cima, tecla para baixo, ele vai aumentando, tá vendo? Se eu segurar Shift, veja que tá 12 lá. Se eu segurar Shift e clicar para cima, ele vai aumentar 8 pontos na minha tipografia. E vai de 8 em 8. Se eu segurar Shift para baixo, ele também desce de 8 em 11. Vamos começar o nosso layout grid. Primeira coisa no Figma que eu recomendo para vocês é dentro de Layers vocês deixarem algumas páginas disponíveis aqui, tá? Então na página 1 a gente vai colocar o nosso mobile.
Na página 2, a gente vai colocar mobile responsive. E na página 3, vamos colocar desktop. Ok. Nós temos o nosso layout. Provavelmente está traduzindo automaticamente aqui. Deixa eu retirar. Pronto, nós temos o nosso mobile responsive. E nós temos o desktop. No mobile, vamos criar um frame. E esse frame vamos utilizar o que já está disponível dentro do Figma. Então vem o iPhone. Vou colocar iPhone 14 Pro. E aqui a gente vai começar a fazer a disposição dos grids dentro do frame do nosso celular. Então vou selecionar ele. Aqui no nosso campo de design, no campo direito, eu vou vir em Layout Grid. Vou clicar em adicionar. E dentro do Grid Box, eu vou clicar e vou configurar o meu grid. Então, primeira coisa, eu vou configurar para colunas. E dentro do Layout Grid, vamos utilizar as informações que já estão disponíveis para a gente lá no material do Google. Então, trazemos para a área de colunas o número 4. Onde nós temos as margens, onde a gente vem para 16. E o Gutter, ele também está com 16. Já que a gente não precise fazer todas essas configurações do zero, a gente vai transformar isso em um estilo que vai ficar salvo dentro da sua conta do Figma. Mas antes disso, vou alterar a coloração para uma cor que eu acho mais interessante, que me agrade mais. Do lado do mais aqui tem o estilo, clico em estilo e no estilo eu venho em Grid Styles, clico no mais. Aí sim. Agora eu vou dar um nome para essa guia de estilo. Então aqui eu vou colocar Mobile. Pode colocar em descrição, caso você queira, não vai ser o meu caso. Clico em Create Style. Agora, sempre que você quiser resgatar essa guia de estilos, né? Eu posso vir aqui em Frame, posso criar outro frame que eu queira, com outro tamanho, mas que seja mobile ainda, é um pouquinho menor em altura. Mas independentemente disso, eu posso vir aqui em Layout Grid, posso vir nos meus estilos, e já tem salvo aqui o mobile. Quando eu clicar, ele vai trazer todas as configurações que eu salvei para cá para dentro. Vou deletar, não precisamos mais desse, e vamos preparar também agora o nosso mobile responsive. E aqui vamos fazer o seguinte: eu vou vir em frame, tá? E no meu frame eu vou utilizar dessa vez, eu mostrei para vocês o padrão, agora eu vou mostrar criando o nosso frame manualmente, né? Então, por exemplo, aqui no responsive eu vou utilizar 600 dp de largura, ok? Então, vamos para cá. Eu posso vir aqui e clicar no próprio, por exemplo, iPhone 14 Pro mesmo. Só que dessa vez eu vou alterar a largura dele. Então, onde tem aqui o W e o H é a nossa altura e o W é a nossa largura. Então aqui vamos para 600, só para ampliar ele. E vamos trazer a configuração responsiva dele aqui, tá bom? Então, Layout Grid, configurações de Layout Grid, colunas. Já sabemos que as informações são para 8 colunas. E vamos fazer agora, começar a trabalhar com os múltiplos, né? Então, se em margens trabalhávamos com 16, dentro do layout responsivo, a nossa margem ela vai ser 24. A gente vai acrescentar 8 pontos a mais, ok? Então, 24. E no Gutter ele vai ser sempre igual à nossa margem. A única exceção do Gutter ser diferente da margem é para o desktop, e vamos conversar sobre isso já já. Ok, nós temos 8 colunas, nós temos uma margem e um Gutter de 24. Se você, na hora de criar sua margem, achar que merece reduzir um pouquinho ela, você pode fazer o seu teste. Então, se eu vier para cá e colocar 16, a gente vê que tem pouco espaço na lateral e o nosso Gutter, a nossa calha, ela fica grande demais. A dica que eu dou é que, dependendo do aplicativo que você estiver desenvolvendo, ela vai precisar de mais ou menos espaçamento.
Geralmente, a minha margem eu sempre deixo maior do que o meu gutter. Eu já notei isso, que eu consigo trabalhar melhor a diagramação de tipos, de tipografia, quando a minha calha ela é menor. Então, geralmente, eu faço dessa forma, ok? Isso é prática. Quando vocês estiverem desenvolvendo aplicações, vocês vão ver que vocês vão precisar de mais ou menos espaçamento e conforme isso, vocês vão selecionando o que vocês quiserem. Agora, ok, vou alterar a coloração e vou criar um guia de estilo do mesmo jeitinho. Clico em Style, Create Style, Mobile Responsive. Ok. No desktop, agora a gente vai utilizar um frame. Dessa vez eu vou criar manual. E agora eu vou fazer ele do jeito que eu acho mais interessante. 1920 de largura, vou fazer Full HD. E 1080 de altura, ok? Vou trabalhar com ele dessa forma. E agora vou fazer um grid layout. Vou adicionar primeiro. Dentro do grid layout, vou criar minhas colunas. Vou trabalhar com os múltiplos de 4 e 8. Então, se eram 8, agora vai ser 12. Vou acrescentar 4 nas minhas colunas. Nas margens, eu vou trabalhar... eu vou, dessa vez, trabalhar os meus 24 de margem. E o gutter, que é minha calha, posso trabalhar com as mesmas margens. Vou reduzir para uma coloração que eu acho mais interessante para mim visualizar. E eu vou trabalhar com ele nessa coloração, talvez um pouquinho mais escura. Eu vou trabalhar com ele nessa coloração aqui. Ok, agora vem o estilo e vou salvar esse estilo como desktop. Prontinho. Dessa forma agora nós temos 3 páginas criadas e já configuradas para receber os nossos arquivos visuais. Nós temos o mobile responsivo e nós temos o desktop. Dê uma olhada para finalizar os estudos em imagens nesse link que eu vou deixar disponível para vocês abaixo e vocês vão ter muito mais dados para trabalhar, tanto de escala quanto também de margens responsivas.